na nuvem. Aparentemente está gravando agora. Ok. Ok? Vamos tentar aqui então compartilhar a tela. Vê se foi para mim. Sim, senhor. Foi, sim, senhor. O meu som tá bom aí? Tá dando para escutar, beleza? Perfeito. Perfeito? Beleza. Então, ótimo. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado aí, né? Assim, é ótimo participar. Hoje um dia mais do que especial, né? Porque tem a questão do Dia do Oceano e tem a questão da reabertura aí da Mar a Mar, que eu sei que vocês estão muito felizes e a gente também fica muito feliz de ter aberto de novo um período difícil aí, que agora retome e voltemos à nossa normalidade. E é por isso que eu coloquei esse cartoon aí do Abraham Lincoln, porque tem uma frase dele que eu acho sensacional, que ele fala o seguinte: que ele falou, né? Me deem 6 horas para cortar uma árvore, que eu vou passar 4 amolando o machado. E nesse período aí que a gente não pôde cortar árvores, né? O que a gente fez foi o que a gente vai fazer hoje, acho que a gente vai continuar fazendo, mas ficamos aí amolando o machado durante esse período para poder, quando voltarmos a poder mergulhar, a gente está mais afiado ainda, né? Então eu separei essa frase para dar início à aula, porque eu acho que ela é muito legal. Por que não vai? Ah, vai aqui. Eu bolei a seguinte estratégia para a aula de hoje, para a apresentação de hoje. Eu vou falar sobre esses objetivos e eu vou, ao final de cada um desses tópicos, dar uma interrompida, porque se alguém quiser perguntar alguma coisa, nós somos menos hoje, eu acho que dá para ir pelo áudio mesmo. E aí eu acho que vai fluir melhor quando eu for do tópico 1 para o 2, eu dou uma paradinha se alguém quiser perguntar alguma coisa. Meu objetivo aqui hoje é ser muito rápido, ser muito sintético, não quero ser detalhista, não é esse o objetivo, não quero complicar nada. Meu objetivo aqui é tentar fazer, vamos ver se eu estou com muita convicção que eu vou conseguir fazer isso, é tentar fazer um negócio que é mais complexo parecer simples. E mostrar que não que esse assunto que teoricamente é complexo, ele na verdade ele tem uma aplicabilidade para o dia a dia da gente muito maior do que a gente possa imaginar. Então vou começar, né, com uma brevíssima contextualização histórica. Depois vou fazer uma curta revisão do conceito, né, do gradient factor. Vou enfatizar a importância do uso do gradient factor no mergulho recreativo, que é uma coisa que eu até hoje não vi muita gente falar, mas que quando eu estudei eu achei que tinha muita aplicabilidade. Explicar a importância do gradient factor na segurança do mergulho, tanto recreativo quanto técnico. E o foco principal vai ser prover informações para nortear a escolha do gradient factor na hora que a gente for fazer o nosso planejamento de mergulho. Teve uma aula do Lucas na semana passada que ele ensinou, enfatizou, a gente treinou a planejar o mergulho, e esse tópico de como escolher o gradient factor não foi abordado, então eu achei que seria uma boa oportunidade de a gente falar sobre isso. E estamos aqui nós. Quem quiser fazer uma revisão mais detalhada e estudar mais sobre isso, tem esse artigo na revista da Dan, do Neil Pollock, que é sensacional, eu aconselho todos a lerem se tiver a oportunidade. Nós vamos tentar simplificar o que ele coloca lá de uma maneira bem prática. Então vamos começar com uma contextualização histórica muito breve, né? Em 1660, o Boyle, mesmo da lei de Boyle, né, foi o primeiro a perceber que havia problemas quando você fazia uma descompressão. Ele estudou isso não no ambiente hiperbárico, mas no ambiente hipobárico, porque ele colocou uma serpente numa redoma de vidro e foi aspirando o ar de lá dentro, criando uma pressão atmosférica menor, e então ele viu que no olho da serpente, né, no vitro, se formavam bolhas. Foi o primeiro que alertou para esse problema. Foram passados assim 2 séculos, né? Em 1878, o Paul Bert
fez um experimento já com um ambiente hiperbárico, e aí usando cachorros, né? Ele percebeu que na hora que se aumentava a pressão do ambiente e depois diminuía, havia a possibilidade, ele reparou isso, que bolhas eram formadas nos diversos tecidos. E ele foi o primeiro que propôs, ele relacionou isso ao problema que tinha de doença, dos sintomas que os trabalhadores lá das pontes tinham, né? E ele relacionou isso à formação de bolhas, e ele foi o primeiro a propor uma solução, que seria o aumento gradual da pressão ambiente e depois a diminuição lenta dessa pressão. E assim nós ficamos por muitos anos, até que em 1900 houve um problema com um marinheiro lá da Marinha Inglesa. Ele fez um mergulho a 45 metros, o objetivo dele era resgatar um torpedo. Ele ficou 40 minutos e fez a subida lenta que era preconizada na época, durante 20 minutos. Só que 7 minutos depois que ele chegou na superfície, ele faleceu. Então isso alertou as pessoas que aquela questão de subir lentamente talvez não fosse a solução sempre para os problemas, né? Todo mundo ficou muito assustado. E o Haldane, em 1908, pouco tempo depois, estudando já com câmara hiperbárica em cabras, ele propôs, diferente do Paul Bert, ele propôs que essa subida, essa diminuição da pressão atmosférica fosse feito em escalas, né, escalonada, e que isso seria melhor do que uma subida lenta contínua. Essa é a revisão histórica breve que eu queria fazer. Se alguém quiser fazer algum comentário, se não, eu continuo. Posso ir, né? Então, o segundo passo seria uma curta revisão do conceito. Eu não vou adentrar esse gráfico, porque ele já foi mostrado várias vezes em vários cursos e tal. É um gráfico que mostra de maneira simples, né, que à medida que você vai mergulhando, a pressão dos tecidos, a pressão atmosférica, né, no alvéolo, a pressão parcial de nitrogênio, ela vai aumentando, ela aumenta rapidamente, porque seu descida é rápida. Quando você chega lá no fundo, a sua pressão parcial de nitrogênio nos tecidos aumenta, essa é a fase que a gente chama de absorção. Depois, quando termina o mergulho, a gente sobe, né? Então a pressão parcial no alvéolo ela vai diminuindo, chega um ponto que o gradiente de pressão se inverte, e aí então os tecidos têm mais pressão de nitrogênio do que o alvéolo, e o nitrogênio começa a sair, e aí estamos entrando então na fase de eliminação. Então ele tem uma fase de absorção de nitrogênio e uma fase de eliminação. Foi estabelecido primeiro por Workman e depois por Bullmann que essa fase de eliminação ela tinha um limite acima do qual esse gradiente de pressão, essa diferença de pressão não podia ultrapassar, porque senão haveria formação de bolhas. De uma maneira bem simples, era como se você tivesse um estádio para um show, as pessoas entrassem para dentro daquele estádio, enchesse aquele estádio, e na hora que terminasse o show, as portas se abriam e aquelas pessoas tinham que sair lá de dentro. Se as pessoas todas começassem a querer sair muito rápido, ia dar confusão na saída, ia dar um tumulto, pessoas poderiam se ferir e tal. Então essa saída, ela tinha que se dar de maneira que não poderia ultrapassar um fluxo de pessoas por minuto ou por hora, pela unidade de tempo que você quisesse. Então, de maneira simples, é isso. Eles colocaram um limite. Olha, a partir de tal linha, não se pode ultrapassar, porque senão a gente vai ter a formação de bolhas e a doença descompressiva poderia acontecer. Entretanto, como tudo em medicina que você tenta colocar uma linha e falar que desse lado de cada linha acontece um negócio e do outro lado não acontece, a gente erra. E isso acontece sempre em todas as situações. Uma situação cotidiana, vamos supor o diabetes. Você estabelece ali um limite e fala assim, daqui para lá o paciente tem diabetes, daqui para cá ele não tem diabetes. A gente já sabe que não é bem assim. Cada pessoa tem sua individualidade, mas então você só por isso não poderia caracterizar o diabetes. Com o valor M, que é o valor máximo que foi estabelecido tanto por Haldane, depois por Workman e por Bullmann, eles tentaram estabelecer um valor máximo
de diferença de pressão entre a pressão do nitrogênio nos tecidos para a pressão alveolar, acima do qual, se isso subisse, ia ter a formação de bolhas. Obviamente, que nem eu disse anteriormente, isso não deu muito certo, porque a partir de 70, quando eles foram, com o surgimento do Doppler, eles foram analisar a formação de bolhas ou não, eles viram que não era bem assim. Então, esse limite que era colocado como daqui para lá forma bolha, daqui para cá não forma, ele estava errado. Então, conceitualmente, esse valor máximo tolerado, que foi estabelecido por vários autores, ele está errado. Não existe um valor máximo. Para cada pessoa isso vai ser diferente. Entretanto, apesar do conceito estar errado, a gente necessita de algum valor de referência. Igual eu citei para o diabetes, você precisa saber, assim, pelo menos um parâmetro. Porque sem parâmetro nenhum é muito difícil você lidar com a situação. Então, apesar do conceito de valor máximo estar errado, como nós vamos ver, nós vamos utilizar como uma referência, sabendo que não é daqui para lá tem bolha, daqui para cá não tem. Baseado no fato de que eles descobriram que não estava certa essa questão do valor máximo, começou a se tentar descobrir, então, outras maneiras de trabalhar com essa situação, e surgiu, então, essa teoria dos modelos de bolha. E a teoria é baseada no fato de que qualquer líquido dissolvido nos tecidos, seja no sangue ou qualquer tecido, se ele é submetido a uma turbulência, a uma movimentação, há uma formação de microbolhas. Isso é bastante visível quando, por exemplo, a Patrícia faz lá o teste da microbolha dela, que ela pega o soro fisiológico, você olha para o soro fisiológico, ele é um líquido, não tem bolha nenhuma lá dentro. Quando você começa a sacudir o soro de uma seringa para outra, você vê fazendo bolhas imediatamente, são microbolhas. Então, a própria movimentação do tecido, muito em função da movimentação muscular, ela gera esse fluxo turbilionar e isso gera a formação de microbolhas. Essas microbolhas seriam a semente para que, em condições adequadas, elas virassem bolhas, ou seja, aumentasse o tamanho delas, e essas bolhas seriam, então, posteriormente responsáveis por uma cascata de reação inflamatória que poderia levar aos sintomas, em alguns mais precoces, em outros mais tardios, dependendo do tamanho da bolha, dependendo do indivíduo, da doença descompressiva. Então, o modelo de bolhas nasceu dessa insatisfação com o modelo de compartimento de gás, de conteúdo de gás, porque o modelo de conteúdo de gás passou a não explicar tudo que a gente sabia na época. E isso começou a ser muito atrativo e veio, inclusive, de encontro com várias coisas que se sabia. A primeira coisa que a gente precisa falar é que as microbolhas elas estão sempre presentes, porque sempre tem essa movimentação dos tecidos, então essas sementinhas de bolhas elas vão estar sempre lá. O que, então, os pesquisadores começaram a desenvolver e pesquisar é o seguinte, olha, nós temos que fazer um controle do volume dessas bolhas. Então, nós vamos pegar essas variáveis físicas que controlam o aumento ou diminuição do diâmetro das bolhas e vamos controlar elas para deixar essas bolhas pequenas, ou seja, deixar as bolhas num volume abaixo do crítico para gerar doença descompressiva. Então, foi toda a base da teoria descompressiva de bolhas essa situação, controlar o volume das bolhas. Foi de encontro com que vários mergulhadores experientes na época já preconizavam, até bastante antes, né? Então, na Austrália, esse mergulhador, o Hughes, ele já falava isso, que paradas profundas eram benéficas, ele mexia com pérolas, né? Um estudioso de peixes também, o Paley, que até teve um modelo dado ao nome dele, ele também já falava isso bem antes desse modelo ficar mais famoso. Ele até desenvolveu um cálculo matemático para quanto que tinha que fazer as paradas deles, que não vou entrar aqui em discussão para não ficar muito cansativo. O fato é que com o Bruce Wink, em 1990, na década de 90, começou-se a
começou a ter muita popularidade esse modelo de bolhas e ele ficou muito difundido, passou a ser usado em vários modelos, em vários computadores de mergulho e vários livros, e aí foi uma explosão da questão da teoria das bolhas, a ponto de que chegou até a ter um certo disputa, assim, digamos, de vaidade ou meio política entre o que está certo, o que está errado. Houve até essa frase que foi criada, um bordão que foi criado, tipo meio ridicularizando quem usava o modelo de conteúdo de gás, que em inglês a frase tem mais sentido, que é do tipo, primeiro vocês deixam a pessoa entrar em formar bolha e ter doença descompressiva para depois recomprimir, seria desarrumar para depois arrumar, que em inglês faz mais sentido bend than mend, né? Só para ter uma noção de como que estava polarizada essa discussão nessa época, né? Estava tanto assim que a Marinha Americana, que as tabelas dela eram todas baseadas no modelo de compartimento de gás, começou a cogitar a hipótese de que eles estavam errados, que precisavam trocar para o modelo de bolhas, e aí eles fizeram esse estudo, ficou muito famoso em 2007, e o estudo mostrou que, utilizando as paradas profundas, os mergulhadores, no estudo deles, tinham mais doença descompressiva do que os mergulhadores que fizeram o modelo do compartimento de gás com paradas mais rasas. Isso foi em 2007. E isso foi um choque, foi um baque para quem acreditava muito fielmente no modelo de bolhas. E aí fica a lição, né? E nós vamos provavelmente ver isso agora, nesse momento que nós estamos vendo, que em medicina, quando você é muito categórico, e muito afirmativo, e muito certo de si, a verdade ela dura muito pouco tempo, né? Então aconteceu isso, esse estudo teve um impacto muito grande na questão da popularidade dos modelos de bolha e das paradas profundas. A explicação aqui está o desenho gráfico, né, do que seria as paradas profundas baseadas em modelos de bolha. Antes a gente poderia vir até aqui, né, no que seria o valor máximo, mas quando se trabalha com paradas profundas, a gente fica muito longe desse valor máximo que era tido e como correto, e a gente faz então uma descompressão com uma distância para esse valor máximo muito maior. O que percebeu-se, uma explicação por que ele, em vez de ajudar, ele atrapalhava, ou seja, em vez dele ter menos doença descompressiva, tinha mais, é que, ao mesmo tempo que tinha alguns tecidos, como o sangue, por exemplo, que é um compartimento mais rápido, de troca mais rápida de nitrogênio, ele estava eliminando, em certa profundidade, outros tecidos, como, por exemplo, o fígado, como, por exemplo, o músculo ou as cartilagens, principalmente as cartilagens, os compartimentos mais lentos, eles ainda estavam absorvendo numa mesma profundidade, o que fazia com que o seu conteúdo de nitrogênio nos tecidos lentos aumentasse quando, na verdade, o sangue já estava eliminando. Então, enquanto alguns tecidos, os mais rápidos, estão eliminando, os mais lentos eles ainda estão absorvendo. Isso explicaria por que as paradas profundas não tiveram bom resultado naquele estudo da Marinha Americana. E esse tabela eu coloquei ela na tentativa de ficar mais evidente, mais fácil de entender isso. Então nós temos um mergulho aqui de 45 minutos, um tempo de mergulho de 30 minutos. E quando você está no fim do mergulho, ou seja, com 30 minutos, a gente tem uma pressão de nitrogênio no alvéolo, que já se equilibrou com o cérebro, por exemplo, mas o fígado ainda não equilibrou totalmente, ele ainda está absorvendo um pouquinho, e o gradiente entre o alvéolo, ou seja, que você está respirando, e as cartilagens ainda é gigante, então tem muito para absorver ainda nas cartilagens. Seu mergulho terminou, então você sai de 45 metros e vai para 24. Quando você está a 24 metros, reparem que o gradiente de pressão do nitrogênio do cérebro para o alvéolo, ele já inverteu. Também já inverteu do fígado. Ou seja, está saindo nitrogênio do fígado e do cérebro e indo para o alvéolo. O fígado e o cérebro estão eliminando o nitrogênio.
Entretanto, vocês percebem que até lá nos 18 metros, os tecidos lentos, eles ainda estão absorvendo, ou seja, existe um gradiente que favorece a entrada de nitrogênio para dentro dos compartimentos lentos, aumentando o conteúdo de nitrogênio desses tecidos. Então, é a mesma coisa que eu falei no slide anterior, mas com números que eu usei essa tabela para tentar clarear melhor essa ideia de que as paradas profundas, elas, nos tecidos lentos, elas estão relacionadas a aumento do conteúdo de nitrogênio. Uma outra coisa que mostra isso, e esse trabalho já é muito mais recente, é que eu não fiquei doido, não bati a cabeça, não estou narcosado, é isso mesmo que vocês estão vendo. Uma subida do mergulho profundo a 3 metros por minuto, ela está relacionada a um grau de bolhas achegadas maior do que uma subida 10 metros por minuto e maior, inclusive, do que uma subida não recomendada de 18 metros por minuto. Você não faz isso aqui porque você tem chance de barotrauma, outros problemas. Mas, em termos de quantidade de bolha, vista ao exame depois, uma subida lenta ela é pior do que uma subida um pouquinho mais rápida. Então, digamos, subir devagar demais é ruim. O que mostra que aquele trabalho lá da Marinha Americana tinha certa razão e a explicação é a que eu dei anteriormente, são a absorção de nitrogênio pelos tecidos lentos. Mas, então, nós temos a seguinte situação. Ficou essa situação aí chata de uns brigando para falar que o conteúdo de gás era o modelo correto, outros brigando por causa de modelo de bolha, uma situação muito polarizada. Nada a ver com o que está acontecendo atualmente. A gente nunca viu isso, mas isso acontecia no passado, né? E era questão de paradas profundas, se tinha sim ou se não, se era bom ou se não era bom. Eu não vivi tanto essa época, mas pelos relatos eu sei que houve uma polarização e polêmica muito grande em torno disso. Temos uma perguntinha. Se existe alguma literatura que detalha os tempos... Deixa eu ler aqui, cadê o Zocrato? Alguma literatura que detalha os tempos por tecido? Tempo de absorção. Tem, sim. É tudo definido. É absolutamente definido. Tudo isso entra no modelo do computador. Tanto o volume de distribuição, como a velocidade de distribuição, como o valor M para cada conteúdo, isso é tudo muito bem. O Bulman, ele abriu todo o modelo matemático dele para quem quisesse olhar, ver, mexer, mudar, fazer o que quisesse. Se a pessoa quiser lá e falar assim, está tudo errado, eu vou mudar aqui, mudar e criar o próprio modelo, meio que copiando o modelo dele, pode. Bom, mas nessa discussão aí, em quem está certo, quem está errado, eu vou usar um pouco da minha experiência pessoal e falar o seguinte, não se engane. É o seguinte, todos os dois modelos, eles estão certos e todos os dois estão errados, como quase tudo na vida. Então é o seguinte, há mais de 25 anos de formada, 25 anos a gente faz anestesia e a gente administra medicações baseado no modelo de distribuição multicompartimental. Então você informa para o nosso... Lá não chama computador de mergulho, lá chama uma bomba de infusão alvo controlada, que na verdade é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Você informa para o computador qual é a idade do paciente, qual que é o sexo, qual que é o peso, qual que é a altura, e você fala para ele qual que é a concentração alvo no cérebro, porque você quer fazer o paciente dormir. Então você fala assim, olha, eu quero tal concentração alvo. É óbvio que a concentração alvo, quem decide sou eu. Então ele não é totalmente computadorizado. Eu falo para o computador qual que é o alvo que eu quero. Então, e também o seguinte, a gente precisa, igual no valor M aí, a gente precisa um valor de referência. Não é que com X o paciente dorme e X menos 1 ou menos 0,1 o paciente está acordado. A gente tem o seguinte, você tem um valor que 95% dos pacientes estão dormindo. Então você utiliza aquilo como parâmetro e informa para o computador o que você quer. Então você vai lá e fala assim, olha, eu quero tanto, ele faz toda a matemática
e infunde a quantidade necessária para atingir aquela concentração que você quer. Você, do lado de cá, olha o efeito e vai controlando isso tudo. Quando chega no final, você desliga, você aperta o stop, digamos assim, e ele vai fazendo a matemática ao contrário. Ele vai vendo quanto tem de concentração em cada compartimento do seu organismo e a velocidade com que aquele fármaco vai se redistribuindo e saindo do organismo. Então, você tem uma fase de absorção e uma fase de eliminação. Igualzinho para o nitrogênio, é para qualquer outro fármaco. Chega um ponto, aquela concentração abaixo de um nível tal, e o paciente acorda. Então, o modelo isso tudo para falar para vocês que o modelo de compartimento funciona. Eu vejo isso na prática clínica há 25 anos. Então, quem falar que o modelo de compartimento não funciona, eu convido para ir lá e ver que ele funciona, que o paciente dorme e depois o paciente acorda, tudo baseado no modelo de distribuição multicompartimental, certo? Então, quem fala que o modelo de compartimento de gás ele está certo. Quem fala que ele está errado também tem certa razão, porque às vezes você faz tudo certinho e naquele paciente não funciona. Ele precisa de uma dose maior, o outro precisa de uma dose menor, né? Então, tem sua razão também aquela questão de uma linha, essa linha não vai funcionar. Por outro lado, a questão das bolhas também, eles estão certos. A gente tem microbolhas sempre, a gente tem bolhas silenciosas, a movimentação do tecido, ela forma essas microbolhas. Aí a minha experiência como corredor mostra o seguinte: ao final de uma maratona, eu já encontrei de tudo, menos um corredor com doença descompressiva. Então, por mais que os 50 mil da maratona de Nova York aqui saiam chacoalhando lá da ponte e chegam chacoalhando lá no Central Park, ninguém vai ter doença descompressiva. Por quê? Porque o conteúdo de nitrogênio nos tecidos é fundamental. Então, se é verdade que a gente forma microbolhas e essas microbolhas são sementes para formação de bolhas mais para frente, é também verdade que só a formação de microbolhas ela não é suficiente para justificar a doença descompressiva. Isso tudo para falar que os dois modelos estão certos e que provavelmente nós vamos lidar com os dois, e o pessoal já percebeu isso, e a maioria dos modelos hoje eles são híbridos. Então é difícil você achar hoje alguém que defenda só um ou só outro. Já está todo mundo trabalhando com a situação híbrida. Marco Avelar perguntou aqui. Isso, perguntou na hora certa. Você já viu a pergunta, né? Não vi não. Como é que fizeram para poder medir isso? Isso na verdade é o seguinte: isso é trabalho de laboratório. Então, assim, a microbolha, você não precisa ir para um laboratório para ver ela, não. Você chacoalhando, como eu falei, você chacoalhando um soro fisiológico, um líquido qualquer, rápido de um lado para o outro, você vê que aquela turbulência ali forma microbolhas. Mas isso é laboratório. É tudo desenvolvido em modelo computacional de uma laboratório física. Ok, respondido. Se ele está perguntando, por exemplo, se foi usado experimento em vivo, por exemplo, em cobaia, eu não acredito que isso tenha sido feito. Se foi feito, eu não saberia dizer aqui ao certo se foi feito em alguma cobaia, eu não tenho a certeza absoluta, mas em humano eu tenho certeza que não. Nenhum nem outro, tá? Nenhum dos dois compartimentos, nenhum dos dois teorias foi estudado em humano. Aliás, nem lá no nosso dia a dia, lá na anestesia, a gente não é tudo baseado em modelo de computador. Muito bom. Então agora eu vou passar para o terceiro, que seria enfatizar a importância do gradiente factor no mergulho recreativo. Aí eu volto lá naquele gráfico que a gente aprende no Open Water. Você desceu do barco, fez um mergulho, aquele perfil mais simples possível, né, um mergulho quadrado. Você vai ficando de olho no seu computador de mergulho, e quando ele chega perto de falar para você que você está entrando em descompressão, ou seja, vamos supor, ele fala lá 1 minuto para DECO, alguma coisa desse tipo, você termina e encerra o seu mergulho, porque aí eu vou considerar que esse é o limite do mergulho recreativo, né? Considerando que
seria o mergulho recreativo aquele que não impõe uma parada de descompressão do fundo até o barco, né? Para essa discussão nossa que hoje vou usar essa definição. Então, você poderia, em tese, sair do fundo, respeitando a velocidade de subida, chegar até o barco sem fazer nenhuma parada. Então, essa seria a definição do mergulho recreativo, o mais básico possível, tá certo? E a gente se aproveitou muito dos computadores de mergulho e eles é que determinam esse momento, que é o momento máximo do limite não descompressivo, ou seja, você chegou ali perto do que o computador fala que você que é o seu limite, você encerra o seu mergulho e sobe para a superfície. Algumas vezes é recomendado, e em grande maioria das vezes, você fazer uma parada de segurança. Então, você dá uma paradinha aqui entre 3 e 5 metros, 3 a 5 minutos, mas essa parada ela é de segurança, ela não é uma parada obrigatória. Então, você poderia, em tese, sair do fundo e chegar à superfície, respeitando a velocidade, direto, tá certo? Então, esse é o mergulho recreativo clássico. Tô certo, Paulo? Está certíssimo. Bom, perfeitamente explicado. Então, eu tentei aqui fazer um negócio diferente que eu não vi em nenhum outro lugar que eu assisti, para tentar simplificar o conceito de gradient factor, porque eu achei aquele, apesar de ter entendido perfeitamente, eu achei que aquele modelo anterior, aquele gráfico anterior, é de certa forma complexo. Então, eu tentei simplificar para o mergulhador recreativo entender, que seria o seguinte. Desculpa, antes disso, esse tipo de mergulho que a gente está aqui, ele é tido como seguro, e o mergulhador ele tem isso como um dogma, só que o que ele não sabe, a maioria não sabe, é que os modelos matemáticos que calculam esse limite descompressivo, eles aceitam a probabilidade de doença descompressiva de 2 a 5% e uma probabilidade de doença descompressiva neurológica de 0,2 a 0,5. O que significa que, mesmo fazendo tudo aquilo que a gente mencionou anteriormente corretamente, isso não é garantia que ele não vai ter uma doença descompressiva, certo? E um estudo da DAN, Europa, mostrou isso perfeitamente, que à medida que foi implementado o computador de mergulho, o número de doenças descompressivas foi diminuindo, a tal ponto que ficaram aquelas doenças descompressivas, porque todo mundo foi obedecendo o computador, 80% das doenças descompressivas, o mergulhador tinha obedecido corretamente o que o computador falou com ele. O que, na verdade, é um dado alarmante, porque aquela confiança cega no computador de mergulho, a gente vê que, diante dessa situação, a gente não pode ter. É um negócio até um pouco assustador. Foi baseado nisso que a gente procurou estudar mais para tentar aumentar a segurança também do mergulho recreativo, né? Um outro trabalho, esse de 2017, é bem recente, também mostrou que a maioria das doenças descompressivas ela acontecia dentro do tempo e dentro da profundidade considerada zona segura pelo modelo matemático dos computadores de mergulho. Então, agora eu vou explicar a importância do gradient factor na segurança do mergulho. E aí sim eu vou voltar naquele gráfico, que é o seguinte. O Eric Baker, então, isso foi em 98, ele falou assim, ok, o valor máximo, que é o valor M, ele não está correto. A gente forma bolha antes disso, tudo bem. Mas vamos usar ele como um valor de referência, porque eu preciso de algum valor de referência. Só que eu preciso também de aumentar essa segurança. Então, o que ele fez? Ele bolou um esquema que ele ia colocar, da hora que começa a eliminação de nitrogênio, a hora que seria o valor máximo, uma graduação de 0 a 100, de 0 a 100%. Tá certo? Primeiro, ele estabeleceu que ia ter um número mínimo, que ele chamou de gradient factor low, que seria o que ia determinar a primeira parada, depois que o mergulhador sai do fundo, aonde ele ia parar primeiro, né? Parada mais precoce, mais funda. Então, isso ele chamou de gradient factor low. Depois, ele estabeleceu um outro número que ele chamou de gradient factor high, que era um valor
um percentual desse valor máximo que o mergulhador não ia poder passar em hora nenhuma do mergulho dele daí para frente, certo? E aí ele traçaria uma linha entre essa primeira parada e a superfície. Então, isso você que iria determinar. Se você fala assim, olha, eu quero 30% do valor máximo para a primeira parada, como gradiente factor low, e depois eu quero 70% como valor para o restante do mergulho inteiro. Então, você estabelece, acha que aquilo ali para você está bom, e é assim que o computador iria trabalhar daí para frente. Então, ele pegaria aquele valor máximo e trabalharia com frações dele, tá certo? E isso ele propôs que incrementaria muita segurança no mergulho, como de fato nós vamos ver que é verdade. E aí sim entra aquilo que eu falei, voltando para o gráfico do mergulho básico, eu tentei fazer de uma maneira com que o mergulhador recreativo ou qualquer um entendesse isso de maneira mais fácil. Então a gente estava aqui no final do nosso mergulho, o computador está mostrando no deck, ou seja, eu posso subir do fundo para a superfície respeitando a velocidade direto. Eu não faço isso porque eu quero uma parada de segurança, ok, não tem problema, mas se eu poderia, ela não é obrigatória, eu poderia ir direto para a superfície. O que o Eric Baker fez? Ele falou o seguinte, olha, nós vamos pegar essa distância entre o fim do meu mergulho, o fundo do meu mergulho e a superfície e vamos graduar ela de 0 a 100. E então, daqui para frente, eu quero definir o seguinte, primeiro eu vou falar o que ele chamou de gradiente factor low, ou seja, a primeira parada. A quantos % desse valor máximo eu quero? Eu quero a X%. Tá ok, então vamos lá. Então você sairia do fundo e vamos supor que eu tenha colocado aqui definido como 40%. E, em vez de continuar a minha subida, eu ia fazer uma paradinha nessa profundidade que corresponderia a 40% do valor máximo, ou seja, do gradiente de pressão, que também é chamado de supersaturação, entre a concentração, a pressão parcial de nitrogênio nos seus tecidos e a pressão parcial de nitrogênio no alvéolo. Então, uma fração desse gradiente máximo, dessa supersaturação, a profundidade que corresponde a essa fração, eu teria que fazer uma parada, e aí daí para frente, conforme eu definir o gradiente factor high, ele iria falando quais paradas eu tinha que fazer até chegar na superfície, tá certo? Então, eu achei que visualmente isso ficava mais fácil de ser compreendido, que significa o seguinte, quando você passa a usar o gradiente factor e você escolhe ele, você não vai poder mais subir para a superfície como você subiria anteriormente, ele vai te pedir umas paradas obrigatórias no meio do caminho. O que significa que antes o meu computador falava assim, você não tem a obrigação de fazer nenhuma parada descompressiva. A partir do momento que você colocou o gradiente factor, ele vai te falar, sim, você precisa fazer umas paradas de descompressão e ele vai te falar onde que são essas paradas, certo? E aí que causa uma confusão, e a gente foi testemunha, se o André ainda estiver aí, ele vai ser, o Marcelão, o André e o Vinícius estavam lá presentes, a Paulinha, eles foram testemunhas disso. Lá em Noronha nós estávamos fazendo um mergulho, naquele mergulho guiado, todo mundo com grupo, todo mundo com computador, mergulho recreativo, ok? Eu e a Patrícia resolvemos mergulhar com gradiente factor, um mergulho recreativo. Então, quando todo mundo estava autorizado a subir do fundo para a superfície, ou seja, encerrar o mergulho, fazer só a paradinha de segurança e voltar para o barco, para mim e para ela, o computador pedia umas paradas descompressivas. E quando chegava o seu, barco, principalmente, né? Exatamente. E quando chegava no barco, o André é testemunha disso, a gente demorou uns 3 dias para explicar para todo mundo. E não, a gente não estava fazendo um mergulho mais arriscado do que todos os outros. A gente não estava fazendo um mergulho diferente de todos os outros. A gente só tinha colocado um fator de segurança a mais no nosso computador. E que, então, para o mesmo perfil de mergulho, quando você coloca o gradiente factor, entrar em DECO, ou seja, o computador te pedir paradas de descompressão, não significa mais risco. Pelo contrário,
significa que você está mergulhando mais seguro. E isso foi difícil explicar, inclusive, para o pessoal que estava guiando a gente lá, porque nos primeiros dias eles falaram, mas como assim e tal? E aí, devagarzinho, a gente foi explicando. Assim, às vezes é difícil de entender esse conceito no primeiro momento. Opa! O que tem que ficar bem claro é que à medida que a gente usa esse gradient factor, ele vai significar mais gás e mais tempo de água, porque é só você olhar aqui, ó, o mergulho dura mais tempo, porque você teve que fazer as paradas descompressivas, então você fica mais tempo na água. Se você fica mais tempo na água, você gasta mais gás. Então você ganha de um lado e perde do outro, né? E eu acho que aqui talvez alguém tenha alguma coisa para me perguntar antes que eu passe para o próximo. Eu tenho. Tem computador recreativo que tem gradient factor? Pois então, aí vai depender do modelo. Assim, eu não sei se existe essa, o André vai poder me ajudar, eu não sei se existe essa distinção. Esse computador aqui é recreativo, esse é técnico. Eu sei que existe o seguinte, esse computador aqui, eu altero o gradient factor, eu posso escolher o modelo de descompressivo que eu vou usar ou não. Então, tem computadores, eu tenho 2 computadores, a gente tem 3 computadores aqui em casa, um da Suin, um da Cresce, um da Tusa, que não permitem a gente mudar o gradient factor. E a gente tem o da Shearwater, que permite mudar o gradient factor. O Damaris, o modelo top deles agora, Gêmeos, se não me engano, ele também permite mudar. E aí, então você teria que ver se o computador que você está olhando, ele permite ou não permite. Eu não saberia dizer quais permitem, quais não permitem. Talvez o André saiba. Esses da Cresce, o Leonardo e o Giotto, acho que tem sim, viu, Marcão? Eles têm na tela inicial deles o fator de segurança 0, 1 ou 2. Que você... não diminui... é. Tá. Eu não sei se é isso que eu estou falando, tá? Mas ele diminui, você consegue diminuir, você reduz o tempo de fundo dele. Mas esse aí é um safety factor, não é? Eu acho que não tem nada a ver com gradient factor. É um fator de segurança. Por exemplo, idade, tá? Que eu acho que não tem nada a ver com descompressão. É mais fator de segurança mesmo. Acho. André, eu acho que esses da Cresce, eles nem trabalham com o modelo de Bullman. Então, eu não acho que eles mudam o gradient factor, não. Tá. Mais alguma coisa? Mas para mim saber qual que trabalha, eu teria que pegar o manual. O manual, o manual e ver. Aí eu vou saber qual que ele usa, qual que não usa. Assim. Isso, exatamente. E vou te falar que às vezes você vai ter dificuldade, porque eu já vi algumas pessoas falando que nem todos os computadores eles te falam especificamente qual que é o modelo que foi implementado neles. E é como se eles colocam como se fosse uma caixa preta que você tem que confiar nela cegamente, entendeu? Isso tem vantagens e tem desvantagens. Quando você pode mudar e isso cai na mão de uma pessoa que não sabe o que está fazendo e sai mudando, então isso pode ser um problema. Então ele não poder mexer em nada, às vezes para quem não sabe o que está fazendo é mais seguro, porque às vezes poderia até mudar sem querer, né? Agora, para quem domina e quer mudar alguma coisa, é o que nós vamos chegar mais para frente, conforme o mergulho você vai usando essa variável, que é o final da aula, então o computador que te permite fazer essa mudança de gradient factor, ele leva muita vantagem. Oi. Leonardo, deixa eu te perguntar, especificamente sobre o Shearwater, é porque ele tem um modelo, dá para você programar ele no recreativo e no tech. Você consegue, no recreativo, mudar o gradient factor, ou então você coloca ele no tech e não usa a descompressão e muda o gradiente e faz o recreativo. Ou dentro do perfil recreativo, você consegue mudar. É só porque eu já mergulhei das 3 formas com o Shearwater. Quando eu ganhei ele, quando eu comprei ele, eu estava no
no Tahiti e a gente estava mergulhando, até a gente descobrir que a gente estava mergulhando recreativo com ele no perfil TEC. Aí a gente conseguia mudar. Quando outra viagem que eu fiz, eu não lembro para onde que foi, aí eu descobri, foi para a Revila de Gelo. Eu descobri que ele mesmo, a gente conseguia colocar ele no recreativo e aí ele fazia todo o comando praticamente como se fosse o Leonardo, o Cresce lá, né? E também o TEC, eu já mergulhei nele no TEC já totalmente configurado. A principal coisa que eu vejo... Mas aí é sobre o computador, né? Quando a gente, mas eu posso te ajudar um pouquinho. Quando a gente... a principal coisa que eu vejo é quando você coloca lá que é recreativo, ele simplifica a tela e limita a quantidade de informação. Então, ele parte do pressuposto que você quer algumas poucas informações. Então, ele despolui a tela. Quando você põe ele no modelo recreativo, ele parte do pressuposto que você precisa de muito mais informação do que no recreativo. Então, ele te dá a opção de colocar no display da tela várias informações que no modelo, que no modo recreativo ele não te dá. Então, eu, pessoalmente, mergulho com ele no formato TEC, mesmo eu fazendo um mergulho recreativo. Porque eu quero todas as informações na tela ali e, assim, se você consegue trabalhar bem com aquelas informações, aquilo lá for mais te ajudar do que te atrapalhar, melhor. Se aquele tanto de número lá tiver mais te atrapalhando que ajudando, é melhor você ir pro recreativo. Ok? Perfeito, obrigado. Mas aí, então, assim, eu entendi perfeitamente, provavelmente quando for um recreativo talvez me cause confusão, mas eu ainda não sei se no recreativo eu consigo mudar o gradiente. Colocando ele no perfil recreativo. Eu acho que você consegue. Eu acho que você consegue. Tá, valeu. Então, André, você consegue responder o Rodrigo isso? O Garmin tem como mudar o GP? O GE? Ixi, o André não escutou. Garmin? Depois no final volta aí. Pode continuar aí. Aí a gente tem que ir... Para cada computador vai ter que ir no manual dele e ver. Ok. O Garmin dá para mudar sim. Dá para mudar sim, Rodrigo. Aí quem tem é mais fácil de responder. Bom, então vamos lá para a parte que eu considero o mais importante da nossa discussão aqui hoje, né? Eu vou tentar dar algumas informações para a gente entender como que a gente manipula esse gradiente factor nos nossos mergulhos, né? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que definir é o gradiente factor low, é o primeiro número que ele pergunta lá. Lembrando que, como eu disse anteriormente, o gradiente factor low é aquele que determina a primeira parada, certo? É onde você vai, quando sair do fundo, fazer a primeira parada. Esse número, o gradiente factor low, vai definir a sua primeira parada. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara e se você não entender isso, você vai embolar tudo. Então, gradiente factor low é o que determina a primeira parada, certo? Se você coloca menos que 30 nesse número, lembrando que ele pode ir de 0 a 99, a 100, né? Se você põe menos de 30, significa que você tem a intenção de parar bem precocemente, ou seja, logo depois que você saiu do fundo. Significa que você quer fazer uma parada profunda, certo? Isso representa, no modelo de bolhas, o maior controle do tamanho de bolhas possível. No modelo de compartimento de gás, isso representa que, na hora que você fizer aquela primeira parada ali, você ainda, nos compartimentos lentos, vai estar tendo absorção de nitrogênio. Então, abaixo de 30, eu vou parar precocemente. Logo depois que eu sair do fundo, ele vai me pedir uma parada, ele vai me falar para fazer uma parada. Se você põe acima de 30, você já está pensando em que a ideia é tirar o mergulhador mais rápido do fundo ali, do profundidade do mergulho dele, a profundidade máxima. Então você prioriza uma redução da absorção de nitrogênio pelos tecidos lentos. O que chega a ser considerado uma parada profunda e o que não, uma parada rasa, não é bem definido, mas algo em torno de acima de 50%, nós já estamos falando que está bem próximo de ser parada rasa, e algo abaixo de 30,
de 30, né? Nós estamos falando de paradas profundas. Então, é só para a gente ter uma ideia inicial aí de como que nós vamos escolher esse primeiro número do Gradient Factor Low. Então, tem que ficar bem entendido que o Gradient Factor Low, o primeiro número que nós vamos escolher, ele vai definir onde que nós vamos fazer a primeira parada, depois que a gente saiu do fundo. Isso não pode ficar dúvida nenhuma. Espero que eu tenha sido bem claro nesse aspecto. Se não, vocês me perguntam, a gente volta nisso. O Gradient Factor High, que é o segundo número, nós vamos trabalhar sempre com dois números, o primeiro é o low e o segundo é o high. O Gradient Factor High, ele determina a porcentagem do valor máximo na subida. Então, depois que você fizer a primeira parada, aquele número vai definir o resto da sua subida até a superfície e até a sua saída da água. Então, um Gradient Factor High abaixo de 70%, ele prioriza o estresse descompressivo, ou seja, ele prioriza a eliminação de nitrogênio, inclusive dos tecidos lentos, que vão acontecer lá nas paradas mais rasas. Um Gradient Factor acima de 70%, lembrando que 100 seria no mergulho sem Gradient Factor o momento que você pode ir para a superfície, né? Então, acima de 70%, ou seja, entre 70% e 99%, ele prioriza tirar o mergulhador rápido da água. Vocês lembram que quanto mais conservador, ou seja, quanto menor o Gradient Factor que eu coloco, mais tempo eu vou ficar na água. Então, um Gradient Factor acima de 70%, ele vai priorizando tirar o mergulhador da água, e um Gradient Factor abaixo de 70%, ele prioriza a eliminação de nitrogênio, o máximo que conseguir ali e tal. E isso é muito importante pelo seguinte situação. A alteração do Gradient Factor High não é necessariamente a mesma coisa do que acrescentar mais tempo na última parada ou fazer uma parada de segurança mais longa. Por quê? Porque o Gradient Factor High, ele determina a sua subida da última parada até a superfície. Eu não vi esse sendo explicado de jeito nenhum, é um termo que é meu, eu que estou colocando aqui, pelo menos eu não vi nenhum outro lugar colocando assim, mas então eu posso estar errado, mas é uma tentativa de simplificar para tornar a coisa mais fácil. O Gradient Factor Low é um ponto, ou seja, o ponto que você vai fazer a primeira parada, depois que você sair do fundo, e o Gradient Factor High é um trajeto, que é o trajeto entre a primeira parada e a superfície. Então isso também tem que ficar bem entendido, porque como o Gradient Factor High é um trajeto, você simplesmente aumentar a parada de segurança não é exatamente a mesma coisa de que você usar um Gradient Factor High mais baixo, porque o Gradient Factor High mais baixo ele vai controlar aquele trajeto inteiro, enquanto que a prolongar a última parada você tá controlando só um ponto lá na frente. Espero que eu tenha sido bem claro nesse aspecto aí. Então, para dar um exemplo, a gente está chegando ao final, então eu vou dar alguns exemplos aqui, só dois. Vamos supor, um mergulho que é aquele mergulho no limite do recreativo, né? Que eu consigo imaginar alguns exemplos em Recife, em Fernando de Noronha, talvez em Bonaire, em vários lugares que possa ser assim. Então você tem um mergulho de 30 metros, mergulhando com ar, tá certo? Uma profundidade de 30 metros por 28 minutos. Quando chega lá no 28, o computador te fala você tem que subir porque está faltando 1 minuto, 30 segundos lá para você entrar em deck. Então você vai fazendo a sua subida e quando chega lá nos 3 metros, você faz aquela parada de segurança e depois você termina o seu mergulho. Seu tempo total de mergulho foi de 36 minutos. Para exagerar, né, para efeito de ilustrar, eu considerei colocar um Gradient Factor Low de 20, ou seja, eu quero uma parada assim, profunda, né? Então, com o Gradient Factor Low, ou seja, logo de 20, logo depois que eu sair do fundo, eu já vou dar uma parada. Essa primeira parada que ele pede seria aos 15 metros. Então, onde digamos, sem controle do Gradient Factor, eu poderia ir do fundo para a superfície, com um Gradient Factor de low de 20, eu teria que fazer uma parada aos 15, aos 12, depois aos 9, aos 6, depois aos 3. O meu tempo de mergulho, só para ilustrar aquela coisa que eu falei,
você ganha por um lado, às vezes perde por outro. O meu tempo de mergulho aqui seriam 36 minutos, aqui já vai para 47. Ou seja, eu vou ficar 11 minutos a mais na água, o que significa 11 minutos a mais de gás que eu vou estar usando, né? E isso vai entrar, talvez, na gestão de gás. Talvez não, com certeza vai entrar na sua gestão de gás. Então, isso aqui foi para exemplificar o uso de um gradiente factor low bem baixo. E aqui nós vamos dar, então, dois exemplos de um mergulho, aí já é um mergulho técnico, mas para poder mostrar a diferença no uso do gradiente factor high. Se eu usar 85, lembrando que 100%, eu estou próximo ao limite de valor máximo que eu poderia, segundo o Bulman, né? Então, se eu usar um gradiente factor de 85, high, eu tenho 49 minutos de tempo de mergulho total. Se eu alterar isso para um gradiente factor high de 60, ou seja, eu não quero 85 mais, eu quero 60, eu quero um maior controle do estresse descompressivo, eu quero eliminar mais nitrogênio durante todo o meu trajeto entre a primeira parada e a superfície. Eu quero chegar na superfície com a carga de nitrogênio menor. Então, eu estou priorizando o controle do estresse descompressivo. Eu já passo para um tempo de mergulho de 58 minutos, então, ou seja, são 9 minutos de mergulho a mais. E isso aqui, eu não sei se vocês perceberam, eu utilizei para acelerar a descompressão tanto o EAN 50 quanto o oxigênio a 100%, né? Então, isso é a melhor das hipóteses, eu aumento em 9 minutos. Ou seja, não utilizando esse sistema de 2 trocas de gases, eu poderia até ser mais, tá certo? Então, aqui eu exemplifiquei o gradiente factor low e o gradiente factor high com essas simulações que eu fiz. Marcos? Oi, querido. No exemplo anterior, aquele aspas recreativo, você falou muito do low, mas qual foi o high que você usou para ter dado essas paradas? Tá. Ali, na verdade, eu usei um high alto porque eu não queria que aumentasse muito o tempo de mergulho por causa do gradiente factor high, porque eu queria exemplificar o low, tá? Sim, não, só me chamou a... Ah, tá, ok. É que eu queria saber a respeito do trajeto, né? Aquele tantão de paradas. Legal, eu usei 85, ok, obrigado. Okay? Joia. Eu não enfatizei isso porque naquele exemplo eu queria mais mostrar a profundidade. Muito bem. Agora eu vou mostrar rapidamente, procurando não ser chato, só alguns trabalhos mostrando a importância disso. Então, esse trabalho que foi feito pelo Diving Safety Lab lá de Padova, na Itália, ele pegou 36 mergulhos de mergulhadores técnicos da GUE a 40 metros, com tempo de fundo fixo, porque era uma piscina, né? Então ele tinha um bom controle da profundidade, um bom controle do tempo de fundo, e fizeram o eco ao sair da água desses mergulhadores da GUE. E eles perceberam o seguinte: quando você, ou por algum motivo, ou usando o modelo de compartimento de bolhas, ou usando o gradiente factor do Bulman, então, quando você fazia umas paradas profundas, o controle de bolhas, ou seja, o número de bolhas visíveis ao eco no final do mergulho era menor com essas paradas profundas, enfatizando que algum grau de parada profunda, pelo menos nesse estudo aqui, era desejável, né? Um outro trabalho, aí já comparando tanto o gradiente factor low quanto high, ele pegou 2 grupos também de mergulhadores da GUE, que ele era 20-80, ou seja, ele queria uma parada bem profunda e depois ele queria um tempo de água menor. Ele não estava muito preocupado com o estresse compressivo de eliminar nitrogênio. Então, tipo assim, ele não estava muito preocupado com essa questão do conteúdo de nitrogênio nos compartimentos lentos. E, por outro lado, ele pegou um outro grupo e colocou 50-75. Ou seja, ele não está muito preocupado em parar profundo, ele não está muito preocupado nessa questão do controle do tamanho de bolha,
e ele está mais preocupado em eliminar mais nitrogênio dos compartimentos lentos. E o que ele viu é que o pessoal que fez 20/85, eles passavam mais tempo tendo bolhas sendo vistas ao eco do que o pessoal que foi no 50/75. Mostrando aquilo que eu já tinha falado anteriormente, que o conteúdo de nitrogênio nos compartimentos, especialmente lentos, ele tem importância também. Então, se o tamanho da bolha tem importância, o conteúdo também tem. Reforçando aquilo que eu falei inicialmente, que não tem um modelo certo, não tem um modelo errado. Nós temos que tentar achar aí um meio termo e pegar o melhor de cada modelo, tá certo? Falando uma coisa que eu ia antecipando, uma coisa que eu ia falar mais para o final, que é o seguinte: nós não temos o que é certo e o que é errado. Então, a conclusão, eu vou antecipar ela aqui agora, nós não vamos concluir aqui que nós temos um gradiente factor. O gradiente factor é esse e esse está certo e é o melhor que a gente vai usar em todos os mergulhos. Isso não vai acontecer lá no final. Eu vou dar alguns dados de estudos para a gente nortear essa decisão lá para frente de qual que a gente vai usar em qual mergulho. Então, esse trabalho aqui, desse mesmo grupo, é um italiano, ele pegou todos os mergulhadores do estudo lá que tiveram doenças descompressivas e olhou a mediana do gradiente factor high que ele tinha usado. Então, a mediana do gradiente factor high dos mergulhadores que tiveram doença descompressiva foi 79. Então, isso já é um dado que a gente já pode ficar bem atento a ele. É um dado que a gente tem que gravar com a gente, aí, que eu acho ele extremamente relevante. Da mesma maneira, ele, em um outro estudo, ele olhou de novo com eco, quantificando a quantidade de bolhas que eles viam. O que eles perceberam é o seguinte: à medida que você vai aumentando o seu gradiente factor, você vai tendo mais bolhas visíveis ao eco. O lugar em que parece que dá um salto, uma aceleração do número de bolhas visíveis, é algo por aqui. Esse algo por aqui, na hora que eu sei que para vocês não está dando para ver direito, eu então melhorei aqui. É 80. Então seria um gradiente factor de 80. Esta linha aqui, é este ponto onde uma linha cruza, a linha azul e a linha vermelha cruzam com a linha cinza aqui, ó. É um gradiente factor de 80. De 80 para cima, o número de bolhas vistas ao eco, ele aumenta de maneira mais íngreme do que anteriormente, certo? É um outro dado importante. Seguindo aí nessa mesma linha de raciocínio, aqui em cima são os mergulhadores que tiveram doenças descompressivas e aqui embaixo os mergulhadores que não tiveram doença descompressiva. Como vocês podem ver, é muito variável. Você teve gente que teve doença descompressiva com 50 de gradiente factor high, tá certo? E você teve gente que não teve doença descompressiva mesmo com 100. Então, vocês vejam que a variabilidade individual, ela está sempre presente, né? A gente já sabe, não é motivo que eu vou falar aqui, mas a gente pode conversar isso numa outra oportunidade. A gente já sabe que tem mergulhadores que eles têm tendência a formar bolha. A gente sabe que tem mergulhadores que têm shunt intrapulmonar, então a bolha que forma do lado venoso passa para o lado arterial. A gente tem mergulhadores que têm shunt intracardíaco, então a bolha que forma do lado direito, ela passa para o lado esquerdo. A gente tem uma combinação disso tudo. Então, sem um estudo individual de cada, assim, sem o indivíduo saber onde que ele está dentro dessa situação, ele fica meio perdido. Então, é difícil você saber, a não ser que você estude, né? Faça mergulhos repetitivos e vai vendo qual que é a sua situação. Mas tudo bem. Tirando, só temos uma grande variabilidade individual, mas vamos para as medianas, né? Então, os mergulhadores que tiveram doenças descompressivas, a mediana, e aí isso vem de encontro com
com aquele outro estudo, a mediana é um gradiente factor de 79 e dos mergulhadores que não tiveram doença descompressiva, a mediana é 67. Isso são dados, números, que eles já orientam a gente na nossa escolha mais para frente, daqui a um segundinho, que nós vamos ver. Então, no fundo, a gente percebe que como não tem uma definição do que é certo, o que é errado, qual que é um gradiente factor adequado para todos os mergulhos, a escolha do gradiente factor, ela é uma arte, né? Então, nós vamos ter que usar um pouco do nosso conhecimento do ponto de mergulho, do nosso autoconhecimento, das suas características individuais e de como é que vai ser o grupo. Tudo isso entra em jogo na hora da escolha do gradiente factor, né? Então, assim, para facilitar a discussão que eu vou propor daqui a 2 minutinhos. Então, por exemplo, eu vou querer escolher o gradiente factor low. Uma pergunta que eu preciso me fazer: eu quero sair do fundo rápido ou não? Sim, eu quero sair do fundo rápido. Por quê? Sei lá, o ambiente é hostil, tá frio, tem corrente, eu não tenho um cabo, eu estou mergulhando à deriva, minha gestão de gás está muito no limite. Você pode responder essa pergunta do jeito que você imaginar. Aí, se a sua resposta para essa pergunta é sim, ou seja, eu quero sair do fundo rápido, a sua escolha do gradiente factor vai tender para um número low, né? Vai tender para um número maior, especialmente maior do que 30. Se não, se a sua resposta é não, eu quero um controle adequado da formação de bolhas, principalmente ali nos compartimentos rápidos, no sangue. Eu não estou muito preocupado ali com a questão de grande absorção de gás inerte e tal, o meu ambiente está pouco hostil. Não interessa o motivo pelo qual você respondeu não. Se você respondeu não, significa que você quer uma parada. Logo depois que você sair do fundo, você quer fazer uma parada. Então, seu número de gradiente factor low vai ter que ser baixo. Em relação ao gradiente factor high, a pergunta que a gente tem que se fazer é quanto eu quero limitar o meu estresse descompressivo. Que, no fundo, significa quanto eu quero eliminar de nitrogênio do meu corpo, né? Principalmente nos compartimentos lentos. Eu quero muito, eu quero limitar muito. Eu estou mergulhando há vários dias, eu estou fazendo 3, 4 mergulhos por dia. Então, eu não quero. Eu acho que eu tenho uma susceptibilidade maior a desenvolver bolha. Eu quero trabalhar dentro de um limite de segurança maior. Ok, então eu quero limitar isso muito. Pode ser porque o ambiente é pouco hostil, a água é quente, não tem corrente. Ali entre especialmente 3 e 6 metros é agradável. Minha gestão de gás está tranquila, eu tenho disponibilidade de tempo, não tenho essa pressa. Não interessa a sua resposta, assim, o porquê que você quer. Se sua resposta for muito, esse gradiente factor high, esse número tende a ser baixo. Se você quer limitar ao mínimo necessário, ambiente hostil, sem sobra de gás, algum fator pessoal, não interessa, porque o seu número vai ser alto. Eu lembro aqui, me vem à cabeça 2 exemplos muito vívidos. Por exemplo, vamos supor que o Dudu, que conta esse caso para nós, lá no Mar Vermelho, o tubarão estava rondando, o tubarão estava com uma característica agressiva, ele queria sair rápido da água, né? O gradiente factor high tem a vantagem de que durante o mergulho você pode trocar ele. Então, uma ideia que é uma boa ideia é você, ao planejar o mergulho, você imagine 2 cenários. Um cenário com gradiente factor high baixo, ou seja, que você vai ficar muito tempo na água, e um outro com gradiente factor high um pouco maior, para você ter uma noção de tempo, de quanto tempo a menos você pode ficar dentro da água sem se colocar em risco muito grande, né? Porque se der alguma coisa errada, você ali pode, no computador, mudar o gradiente factor high durante o mergulho e ele recalcula tudo e te tira da água mais rápido, tá certo? Então aqui eu queria propor a gente discutir conjuntamente para poder, eu acho que exemplificar. Eu tentei aqui
simplificar e tentar deixar esse conceito de gradient factor high o mais claro possível para todo mundo, o menos complicado possível, tentar ensinar a aplicabilidade dele nos vários tipos de mergulho e uma discussão agora entre amigos aqui de, por exemplo, imaginar um ponto de mergulho, imaginar a situação, imaginar qual que seria um gradient factor low e high legal para aquele ponto de mergulho. Um que eu me vem à cabeça de imediato, o André, se estiver escutando, é aquele mergulho da cabeça da Zapata, da caverna da Zapata, na verdade. Não sei a profundidade certa lá, mas algo em torno, mais de 25, menos de 30, não é isso, André? Ou alguém que saiba? Isso mesmo, Marcão. Dá uns 27 metros ali. Então, me corrija se eu estiver errado. É um mergulho que você pula do barco, tem uma certa natação até chegar a essa caverna, você tem um certo grau de correnteza ali, é possível que tenha. Você vai num grupo, então uns vão mais lento, outros vão mais rápido, mas entra todo mundo ali dentro daquela caverna, fica vendo as arraias ali e tal. Então você gasta um tempo ali. E depois, quando o guia chama para sair da caverna, a gente tem ali, a gente está ali numa profundidade que é uma profundidade considerável, e você não tem cabo, você está à deriva, se eu não tiver errado, e não é um ambiente dos mais confortáveis para poder ir fazendo as paradinhas do tipo 15, 12, 9 e... Eu estou errado ou estou certo, André, pelo que você lembra? Tá certíssimo, Marcão. Ali a gente afasta das pedras, né? E vai sem referência ali. Então, pouquinho de correnteza, né? Com certeza. Nesse mergulho, na minha visão aqui, é um mergulho que eu tenho grande absorção de nitrogênio, porque lá está se mergulhando com ar. É um mergulho fundo para mergulhar com ar. É um mergulho que tem uma duração considerável. Você está mergulhando já há vários dias, eles não te levam lá no primeiro dia. Você, então, passou um tempo ali, você teve uma absorção de nitrogênio considerável. E, então, eu gostaria de priorizar um estresse descompressivo legal para sair, chegar na superfície sem estar muito próximo do limite. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou confortável de sair fazendo parada muito profunda. Então, nesse mergulho, só para exemplificar aqui o exercício que eu queria fazer com todo mundo, eu escolheria um gradient factor low mais alto e um gradient factor high um pouco mais baixo, para poder não ter que ficar fazendo parada profunda, mas ao mesmo tempo ter um controle do estresse descompressivo legal. Vocês entenderam meu raciocínio? Ô Marcão, é Lucas aqui. Eu até entendi o que você está falando. Eu queria te perguntar o seguinte, dentro desse assunto, vamos dizer. A gente sabe que hoje os modelos são um pouco mais híbridos. Ele tem, mesmo os computadores da Shearwater que são puramente Bowman, eles levam em consideração tamanho de bolha e a formação dessas microbolhas. Quando você considera outras coisas para calcular, por exemplo, para calcular ou para definir um gradient factor que seja mais conservador no fundo ou mais conservador no high, você não está, ao mesmo tempo, meio que dando preferência para um modelo em detrimento do outro. Também não, você está indo mais para o modelo de bolha e menos para o modelo de Bowman ou vice-versa? Com certeza absoluta. O gradient factor, o que o Baker fez foi o seguinte, no fundo ele adaptou o modelo de conteúdo de gás para o controle do volume de bolhas com as paradas profundas. Então, quanto menor o seu gradient factor low, mais próximo do modelo de bolha você vai estar. E quanto mais alto o gradient factor high, mais próximo você vai estar. Você tem toda a razão. Entendi. Então, por exemplo, se eu escolher um gradient factor low alto, vamos supor 50%, e um gradient factor high baixo, 60%, ou seja, eu estou trabalhando com 50 a 60%, eu praticamente estou usando um Bowman, que não é puro. O Bowman é
É um Bullman. Porque eu tô priorizando o pensamento de controle de conteúdo de gás nos compartimentos. Sim, isso. Né? Se eu estou usando um gradient factor low, vamos colocar um negócio exagerado, um gradient factor low baixo, 15%, e um gradient factor high 90%, eu estou priorizando o seguinte, eu estou pensando que o conteúdo de gás não me interessa muito. Assim, eu não estou muito ligando para o conteúdo de gás, eu estou mais preocupado no controle do tamanho das bolhas. Então, você jogando com esses números, você vai mais para um lado de um modelo ou mais para o lado do outro. Você tem toda a razão. A minha curiosidade era para isso. Por exemplo, para que mistura o... Bom, tudo bem, pode ficar mais automático, mas eu imagino, para que o cara mistura conceitos do modelo de bolhas dentro do VPM, se o VPM já meio que faz isso ajustando os gradient factors, entendeu? A ideia é aproveitar o que tem de melhor. A ideia, na verdade, do gradient factor é dar liberdade para o mergulhador escolher o que ele acha melhor conforme o mergulho. Usar o melhor dos dois. Arriscado. Não sei se alguém tem algum outro mergulho que gostaria de exemplificar para a gente discutir. Se alguém lembrar aí de algum mergulho legal para a gente discutir, seria interessante. O que você falou, Marquinhos? Usar o melhor dos dois modelos, né? Entendi. Ô Marcos, eu vejo um pouco desses mergulhos que você está falando muito em liveaboard, sabe? Muitos locais de liveaboard que a gente vai são mergulhos um pouco mais complexos. Se você for pegar, por exemplo, o liveaboard do Mar Vermelho, eu acho que eles encaixam muito nesse exemplo que você deu da Caverna do Sapato, porque são mergulhos normalmente mais fundos, são mergulhos que a gente faz sequenciais e que não necessariamente você vai subir bonitinho ou você tem o tempo para fazer isso, todo mundo olhando cilindro simples e tal. Talvez nesse tipo de mergulho seria mais interessante mergulhar com um gradient factor que te tira do fundo mais rápido e te deixa mais perto da superfície mais tempo. Água quente, não tem problema. Talvez seja uma opção, eu acho. Não sei o que você pensa. Lucas, o Frato falando. Diga lá. Acaba que o gás também vai ser um fator limite, até mesmo no planejamento de gradiente factor, né? Se a gente está falando de cilindro duplo, de side ou até mesmo de rebreather, eu acho que você tem mais gestão sobre isso, né? Eu imagino lá no Mar Vermelho começar a trazer um pouco mais de severidade para as paradas e para a subida, a gente começa a entrar no risco do gás, né? Caso o mergulho esteja sendo feito com cilindros simples, que acaba que é a realidade da grande maioria dos lavabordos. Ô Zocrato, essa questão do gás do cilindro simples no recreativo, eu já fiz algumas simulações aqui. Isso é um negócio interessante, porque é o seguinte, você, nessa situação, se você quiser acrescentar algum conservadorismo, ficar mais seguro, é sempre melhor jogar com um gradient factor high mais baixo, porque ele vai te dar mais paradas rasas. O que significa o seguinte, se você estiver muito no limite da sua gestão de gás, é melhor você estar muito no limite, já perto da superfície, sabendo que você está com um gradient factor high de 60, mas se você tivesse com 90, você já poderia chegar na superfície. Vamos supor que seu consumo de gás foi maior do que você imaginou naquele mergulho. Então, usar como um fator de segurança o gradient factor high no mergulho recreativo me parece, para a questão de compartimento, de gestão de gás, mais prudente. Não sei se eu me fiz entender. Eu concordo. Não, tá claro, com certeza. Você priorizar as paradas mais rasas, com certeza você está otimizando o consumo de gás, né? Agora, Marcos, assim, do ponto de vista prático, né, o conceito do gradient factor está muito atrelado até mesmo ao computador que você vai utilizar dentro do mergulho, né? Então, essa até a sua sugestão do uso do Shearwater em modo tech, até mesmo para mergulho recreacional, ele traz essa possibilidade, né? Exatamente. Foi a principal coisa que eu percebi, assim, que você traz para o seu mergulho recreativo um conceito que é do mergulho técnico, mas que
Por exemplo, aí eu não estou falando de... assim, cada um tem uma situação, mas, por exemplo, a nossa, mesmo sendo mergulhadores técnicos, muitos de nós vão fazer mais mergulho recreativo do que técnico. Mas que se você quiser trazer esse conceito do mergulho técnico para o recreativo, para aumentar a sua segurança no mergulho recreativo, porque fica a ideia de que talvez o mergulho recreativo é um mergulho seguro e o técnico é um arriscado. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Então, importar esse conceito do mergulho técnico para o mergulho recreativo, a mim, sou uma excelente ideia. Me tira uma curiosidade aqui, quantas vezes que a Operação de Noronha encheu o seu saco porque você ficou mais tempo na água? Todas. Todas. Sabia. Pergunta pro Dedé, hein? Eles falavam que a gente Eu tinha que ficar esperando o Marcão. Cadê? Em todos os mergulhos. Todas. Eu também, quando eu estive lá também, todas. Explica aí como é que você fez os mergulhos de Noronha. Ô, Marcão, você ficava quanto tempo a mais? A gente era motivo de bullying. Imagino, mas eu quero saber por quê. Conta aí os detalhes técnicos. Aqui, eles falavam que quem tinha vendido o computador pra gente era Luciano Lago, que a gente ficava escutando o Luciano Lago e entrava em eco toda hora, que a gente tinha que escutar era o André. E nossos companheiros eram o João. O João falava que o computador bom era o computador dele. A gente era motivo de bullying. Bullying total. Ô, Patrícia, mas dava muito tempo a mais? Não. O GF que vocês usaram, o que foi? 30, 70? Acho que foi 40. Não, 30, 70 não dá muita descompressão assim, não. Não, era 40, 60. É 40, O André 60. pegou no meu pulso várias vezes. Ele pegava no meu pulso e ficava balançando a cabeça assim, não pode, esse trem tá errado. Eu falava assim, calma, André. Foi ou não foi? Você tem que ficar aqui. Eu falava, tem que ficar aqui, como se eu tivesse furado o limite descompressivo. E você tentando convencer o Marcão a aumentar isso aí, né? Ou diminuir. Falei assim, que M. Mas a gente não ficava muito mais tempo, não. Deixa eu perguntar, por que vocês escolheram o 40-60? Já de experiência passada ou porque vocês estavam querendo fazer teste mesmo com o corpo, não sei? Igual falou, porque aí você vai olhando de acordo com o seu número de mergulho, né? No início a gente queria um mergulho mais conservador. Mas sem fazer parada profunda, Léo. Entendeu? A gente não queria... Porque uma coisa é você separar do grupo no mais raso. A outra coisa é você estar muito mais fundo e o grupo já está na superfície. Então, a gente não queria fazer parada profunda. Mesmo com cabo? Tinha cabo não, Claudinho, não tinha nem barco. Ai, desculpa, eu preciso ir para a corveta ainda. Desculpa. Não, mas não era corveta, não. O barco Corveta deixava... tem cabo. Foi o André que arrumou essa pegadinha lá pra gente. O barco deixava a gente no ponto de mergulho e ia embora. Era deriva total. Ah, não. Eu estava pensando, não sei porquê, na corveta. Não. Era o que foi, na caverna? Não, é porque o grupo que estava em Noronha era um grupo muito heterogêneo. Tinha desde Open Water até a gente, Marcelão, Paulinha. Então, tinha uma turma que era mais experiente e uma turma bem cru. E aí, a gente estava fazendo mar de fora, né? E aí, eles dividiam, porque eles colocavam a turma mais, às vezes, que precisava de mais assistência, mais abrigada. Não sei, assim, eles dividiam os pontos. Então, a gente ficava muito à deriva. Entendi. Entendeu? Então, por isso que não dava muito problema, porque a gente demorava mais a sair, né, tirar a cabeça para fora, mas como a gente estava à deriva, a gente tinha que esperar o barco, não fez tanta diferença, não. Ô, Claudinho, vou te falar que às vezes dava um pouquinho de aflição. O pessoal, a gente lá embaixo, o pessoal já na superfície, a gente saía da superfície, quando chegava lá na superfície, você não via barco, então você não via nada, você só via... E aquele negócio, falou assim, gente, como é que esse barco vai achar a gente? Eles acharam, mas eu demorei uns 3 dias para acostumar a sair para a superfície e não ver barco nenhum. Então, sem soltar a Decomar.
Não, de Decomarc. Então, você soltando o Decomarc porque vocês estavam só vocês dois. Não. O grupo era a gente, Marcelo, Paulinha, o Robinho, que era o instrutor, André às vezes ia com a gente, quem mais? O João, o Taranto, com a esposa dele. Só as pessoas lindas. Só os mais lindos, né? Ou dava mais aflição ver os open water subindo rápido demais. André pode falar isso. Subir um pouquinho mais rápido, né? Mergulhar. Eu acho que em pontos mais tranquilos, os computadores modernos todos estão voltando hoje para o Gradient Factor. A Garmin soltou um agora, o Descent Mark II, que é Gradient Factor. A Mari está soltando os computadores dela agora, todos vão sair com Gradient Factor. Eu acho que não tem muita volta isso mais não, justamente por causa dessa versatilidade que a gente conversou, né? Você pode fazer o Gradient Factor se comportar como um Bubble Model e você pode fazer ele ser mais, te tirar do fundo mais rápido, de fazer paradas compressivas mais longas, mais curtas. Então, acho que a versatilidade dele é que vai fazer ele ser, vamos dizer, o modelo mais usado da agora para frente. Vamos dizer, eu acho. Gente, essa foi uma dúvida muito grande que eu tive. Eu estou começando a entrar no mundo tech agora e precisei comprar um computador que lesse Trimix. E eu acabei optando pelo computador da Garmin, tanto é que foi isso que eu perguntei a respeito do computador da Garmin, a respeito do Gradient Factor. Mas foi uma dúvida muito grande entre o da Garmin e o Shearwater. E até hoje eu não sei se eu fiz um bom negócio ou não. Qual é a experiência de vocês com relação a isso aí? Me diga aí alguma coisa rapidinho, que eu sei que eu estou fugindo um pouco do tema, mas eu estou vendo que tem muita gente experiente aqui. Eu achei o Shearwater ótimo. Shearwater para esse tipo de mergulho, Rodrigo, ele é muito mais utilizado do que o Garmin. Porque como eles especializaram em mergulho, o Garmin tem uma abrangência muito maior, né? Ele é multiesportivo, tem o computador, mas a Shearwater ela é específica de mergulho. Então, ele é muito mais efetivo do que o Garmin. Rodrigo, eu ia dar a resposta mais ou menos do que o Paulo falou. Vou levar as meninas, né? Se todo mundo está com um computador e você está sozinho com um diferente, acaba que você fica meio assim, até para trocar ideia, tirar dúvida e tal. Aqui você está vendo, todo mundo usa o Shearwater. Então, todo mundo tem mais possibilidade de trocar experiências, verificar o que um está fazendo errado do que uma pessoa que está mergulhando com um isolado. Assim. Acaba que o mercado vai separando, talvez o seu não seja tão ruim, mas você vai estar geralmente isolado usando ele sozinho. Agora, Léo, independente de todos ter o mesmo computador, se cada um botar um Gradient Factor diferente, ninguém mergulha junto, né? Claro, mas por isso que tem que combinar, né? Principalmente o dupla, né? Vamos combinar aqui direitinho a configuração para não dar problema. Tanto que eu acabei de falar isso na minha fala com o Marquinhos. Quando a gente estava lá no Tahiti, a Paula está aí, né? Não me deixe mentir. Algumas pessoas entraram lá em Deco e quem estava com o Shearwater no modo Tech teve um mergulho mais tranquilo do que os outros que vacilaram e entrou em Deco. O recreativo não dá uma opção de você poder sair daquilo. O seu computador vai travar e tal. O Shearwater trouxe várias passagens para depois você fazer os seguintes, nos dias seguintes. E quando a gente foi para a Revila, todo mundo mudou para o recreativo justamente para não ter o mesmo problema que a gente teve no Tahiti. A Cláudia estava aí, nos dois, Claudinha. Não. Sim, eu ia falar para o Dedé sobre o Safety Factor, que eu tenho um Leonardo, que não uso mais. Eu carrego, mas acabo não usando. E eu, Caxias, coloquei Safety Factor de 1 em vez de 0, ou 2 em vez de 1, não lembro, 1 a mais, porque eu sou idosa, aquelas coisas todas. E dava uma diferença absurda. O computador mandava subir antes de todo mundo, enfim, acabei voltando para 0 e pronto, eu esqueci do Safety Factor. Então, foi um complicador a mais, esse SF lá do Leonardo, mas que não tem nada a ver com Gradient, só queria completar o comentário aqui. Ô, Claudinho, mas isso é muito importante que você falou.
e o Rommel também falou, que é o seguinte, se você vai fazer um mergulho junto com um grupo, o tempo de fundo é igual para todo mundo, isso significa o seguinte, se você tem um computador que vai te aumentar o conservadorismo, diminuindo o tempo de fundo, isso vai acabar dando problema no grupo. É muito mais fácil você botar um computador com conservadorismo maior que vai te deixar fazendo uma parada rasa ali mais tempo, que isso é muito mais factível num grupo, um subir 1, 2, 3 minutos para a superfície antes do outro, do que um sair 2 minutos do fundo antes do outro. Exato, exato. Por isso que eu amo Shearwater. Agora, ô Rodrigo, só para não te deixar muito chateado, o que eu já li sobre o computador da Garmin, o Mark II, é que ele é basicamente o Shearwater no hardware da Garmin. Eles pegaram o Bowman, o mesmo modelo, idêntico, igualzinho, e jogaram para dentro do Garmin. E inclusive mergulhos que aconteceram em paralelo, ele dá o perfil de descompressão muito próximo. Então, assim, não é que você tem que jogar o seu fora, não. Com certeza que não, hein? Homem, pelo amor de Deus. Mas se eu fosse jogar esse computador fora, eu tava lascado demais da cabeça. Viu? Pois é, pelo preço dele, você pode ficar com ele muito tempo. Não dá, não. Não, na verdade, e se você puder correr com ele, é melhor ainda. Não, ele ainda tem uma vantagem grande, porque ele te fala onde você caiu dentro d'água, onde você saiu. Ele tem uma funcionalidade de GPS que o Shearwater não tem. Então, ele tem outras coisas que são bem interessantes. Ô, Lucas, você tem o Terek, não tem? Qual que é a sua experiência? Excelente. Um computadorzinho fantástico. Uhum. Eu não usaria ele como computador principal para fazer mergulho técnico, porque o visorzinho dele é pequeno. Mas como um computador secundário, eu uso ele para fazer mergulho de CCR como meu secundário, ele funciona perfeitamente bem, é sensacional. E é meu relógio dia a dia também, então nesse aspecto é muito bom. Muito elegante. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Marco, Carlan. Fala, Carlan. Numa viagem tipo Bonaire, que a gente já sabe que a gente vai mergulhar vários dias seguidos, o que você recomendaria assim como uma base para a gente poder passar a semana lá, podendo aproveitar ao máximo e sendo mais tentando se preservar mais de qualquer problema? Acho legal a pergunta. O Bonaire, por exemplo, você vai ter várias possibilidades de profundidade de mergulho, né? Então, e vários mergulhos repetitivos, às vezes fazendo 3, 4 mergulhos, eu priorizaria o estresse descompressivo. Então, eu usaria um gradiente factor high baixo, principalmente porque o que ele vai te falar é para fazer paradas descompressivas mais longas no raso. E o raso em Bonaire é agradabilíssimo, né? Na maior parte pelo menos dos pontos de mergulho que eu fui lá, o raso era sensacional. A gente fez uns mergulhos lá mais profundos, 40 metros e tal, que a descompressão, eu até brinco, a descompressão foi mais legal que quer dizer, não é que foi legal, mas a descompressão foi fantástica. Você faz uma descompressão em um lugar maravilhoso, né? Aquele, por exemplo, até o do Wilma Hooker. Então, eu acho que em Bonaire gastar mais tempo no raso não é sacrifício nenhum. A água é quente, é calmo, não tem corrente, não vejo com um ambiente hostil. Aliás, vejo com um ambiente agradabilíssimo. Como você vai fazer vários mergulhos no dia, ao longo da semana, priorizar o estresse descompressivo, quer dizer, a eliminação do maior conteúdo de nitrogênio nos compartimentos lentos possível, eu acho ideal. Então, eu como foi o que a gente fez, eu usaria um gradient factor highlight 60. O que você falou em relação ao raso de Bonaire procede demais.
Eu e Marquinhos fizemos um mergulho épico lá uma vez, né, Marquinhos? Épico, Ficamos um tempão no raso. Épico. Agora, por exemplo, lá em Recife, eu e a Patrícia fomos uma vez fazer um mergulho lá e a gente, o computador pediu para a gente, se não me engano, 4 minutos a 6 metros, depois 5 minutos a 3 metros. Cara, 5 minutos a 3 metros lá em Recife, mesmo tendo cabo, era um inferno. É um inferno. O negócio te jogava para lá, te jogava para cá, te jogava para lá. Daí um pouco você fala assim, as favas com esse gradiente factor de 60, eu quero sair dessa água. Mas eu acho que tem outro fator também, né? Eu acho que lá em Recife eu nunca colocaria a última parada em 3 metros por causa disso. Eu deixaria a última parada em 6, fazia uma parada em 6 mais longa e bola para frente. Aí que eu acho que entra dentro daquilo que eu quis transmitir aqui, assim, que não tem um certo e um errado. Não tem um número que seja adequado para todos os mergulhos. Então, a gente vai ter que... Isso é uma arte. Eu quis tentar, assim, tomara que eu tenha conseguido, dar as informações que vão nortear a gente para escolher nossos gradientes factors nos nossos mergulhos daqui para frente, né? Eu achei que você foi muito feliz na sua forma de colocar isso aí. Obrigado. Gente, se vocês estão achando complicado esse mergulho a 3 metros em Recife, é porque vocês nunca vieram no Ceará, viu? Aqui o bicho pega. Pô, nunca consegui mergulhar aí, cara. Aproveita e conta. Até operadora é difícil aqui, porque o pessoal não consegue se sustentar, porque é tão complicado, mas é tão revolto, a quantidade de gente que enjoa, que fica mareada é tão grande, que os caras não conseguem uma quantidade de alunos e de mergulhadores suficiente para pagar os custos. Mas quem mergulha aqui no Ceará vai para qualquer lugar do mundo, gente. Não enjoa com nada. Você é Rambo Dive, Rodrigo? Sou muito amigo do Martô. Mergulho muito com ele. Sou Rambo Dive. Bacana, bacana. Vai ter uma live dele amanhã, gente. Quem quiser dar uma olhada lá para poder entender mais ou menos. O barquinho de pescador, sair para mergulho de jangada, isso aí pra gente é normal. Rambo Dive. A gente tá achando Recife é ruim? Patrícia, te levar lá pro Ceará, nega. Recife é um luxo, né? Recife é Noronha, praticamente. Amiga, né? Total. Amigas igual você, não precisa de inimigo, não, pá. Eu vou junto, pô. Nós tomamos lá o Vonal, né, Cruvinel? Nós tomamos o Vonal, vai ficar tudo certo. Meu amigo Vonal aqui vai pros peixes. A gente sabe. E Patrícia vai com dupla de aço ainda. Morro entalada, fundada. Eu quero saber quanto você está levando meu marido para me matar, Dedé. Qual que é a porcentagem no seguro? Eu fico te ajudando, colocando mais ar para você aí, ó. Duplinha de aço. Bom demais. Isso quando você não fecha a torneirinha, né? Pra você economizar ar. Ô, Rodrigo, como é que chama um ponto de mergulho que é maravilhoso? Tem alguma coisa fenda ou racha? Como é que chama? Não tá aí mais, não. Não, tô sim. Né? Fenda, não, na verdade, eu não sei. Eu acho que o melhor ponto de mergulho que nós temos aqui no Ceará, na minha opinião, são 2 naufrágios, que a gente tem naufrágios da Segunda Guerra, não são naufrágios naturais. Um é o Barão Brishman, que é o navio do Pecém, e o outro é o Petroleiro do Acaraú. Mas o Petroleiro do Acaraú, nós já chegamos a pegar 6 horas de barco para chegar lá. Nossa Senhora. Para ir, viu, gente? A gente costumava, hoje a gente conseguiu um barco melhor que consegue levar lá, mas a gente costumava fazer mergulho de dormida. Tinha que ir, dormia no barco e voltava no outro dia. Pois é, o problema é que o barco também são os barcos que judia, né? Terrível. Não tem aquele luxo de Noronha, não.
Não tem uma turma fazendo uns liveaboard aí não, Rodrigo? Rapaz, você precisa vir aqui no Ceará. Pra você entender. É difícil, cara. É difícil. Porque com os pontos de mergulhos bons, assim, eu sei que a água do Nordeste é muito boa. Ó, a última vez que eu fui para Noronha, né, assim, nós temos uma água muito boa, né? A visibilidade, né, é muito boa. A partir dos 10 quilômetros da costa, você tem uma visibilidade muito boa. Mas o mar é extremamente revolto. Extremamente revolto. Só para você ter uma ideia, a última vez que eu fui para Noronha, eu sempre mergulho lá com a turma das Águas Claras. E a gente saiu lá, o Jorjão, lá acho que era o Mergulhão 2. A gente, quando passou ali por Macaxeiras, Cordas, Pontal do Norte, por ali, o povo olhava assim, parecia que as garrafas iam cair tudo no meio do barco, assim, era o bicho balançando para um lado e para o outro, assim. E eu olhava assim, o povo tava com os olhos assim arregalados, que parecia que não cabia dentro da máscara. Eu disse, meu povo, gente, isso aqui é mar flat lá no Ceará. Lugar, eu lembrei o nome do ponto de mergulho, Rodrigo, é Pedra da Risca do Meio. Diz que é maravilhoso. Não, a Pedra da Risca do Meio, na verdade, é um parque estadual marinho que a gente tem. Ele foi idealizado por um rapaz chamado Shell, Marcelo Torres, o apelido dele era Shell, ele era dono de uma operadora chamada Projeto Netuno. Uhum. E esse parque, ele realmente foi um avanço na época. Eu tô falando dessa história porque eu tenho 42 anos e mergulho desde os 17, mais ou menos. Foi um avanço muito grande na época, mas assim, infelizmente é Brasil, né? Então assim, não existe fiscalização, a gente encontra muita rede lá. Então assim, os pontos de mergulho que a gente tem saindo de Fortaleza, que é a capital, né, normalmente eles já estão bem detonados, bastante mesmo. Mas aí quando você sai, por exemplo, para ir para o navio do Pecém, que a gente tem que pegar o carro, andar ali 70 quilômetros, dali pegar um barco, andar mais 2 horas, então você pega um ambiente muito mais preservado, né? O Petroleiro do Acaraú, que é muito bom também, é um mergulho raso, super raso, acho que ele dá 17 metros na areia. Então, é muito... Agora, assim, a logística para ir é muito difícil, porque nós temos que andar 150 quilômetros para ir para uma cidade, pegar um barco. Hoje a gente consegue chegar lá em 3 horas de navegação para ir. Então, assim, normalmente a gente não consegue ir e voltar no mesmo dia. Então, as dificuldades são essas. Agora, eu tive uma surpresa muito positiva mergulhando com o Gaba, que eles abriram uma operadora nova em Natal. E eu achei os mergulhos fantásticos, assim, de quantidade de vida, de visibilidade, de mar. Assim, eu acho que vale a pena. Acho que é CCR Brasil, a operadora que eles fizeram lá. Ô, Rodrigo. Legal. Não sabia que o Gaba tinha aberto, não. Sabia só do Bigode. Mas a janela de mergulho é muito pequena, né? De dezembro a março. Sabia só do operador do Bigode. Natal é que tem Batente das Agulhas? É, lá mesmo. Positivo. Batente das Agulhas em Natal. Ô, Rodrigo, só uma curiosidade, até fugindo do assunto, mas nós estamos papeando agora. Não existe uma operação regular lá, então, não. Você tem que meio que combinar com o cara do barco que vai te levar, que é a coisa toda, ou existe mesmo uma operação? Como que é? Na verdade, aqui em Fortaleza, a gente tem 3 operadoras micro. Então, o que é que acontece? Nós temos o Mar do Ceará, talvez seja a que está em operação a mais antiga hoje. Eles têm uma operação na temporada que não tem vento, entendeu? Então, quando a gente começa o ano ali, fevereiro, março, abril, maio, o vento aqui no Ceará fica um pouco mais brando e eles fazem a operação. Eles não têm barco, né? Eles não têm sede, eles só têm um galpãozinho onde eles botam a estrutura de compressor e garrafas, aquela coisa toda, e dão aula no Yacht Club. Ah, que fica dentro do Yacht Club é o Mar do Ceará. Não, na verdade... Na orla ali. Eles usam só a piscina do iate para dar aula. Eles não têm uma sala. Eu já fui lá, não consegui, umas 4 vezes, nunca consegui achar ninguém naquele lugar, cara.
Cara, o que a gente faz? Por conta dessa situação, juntou uma turma de uma galera que tinha mais experiência de mergulho, então é uma turma que tem ali pelo menos cada um 10 anos de mergulho, e criou-se um grupo que a gente denominou na brincadeira no começo por Rambo Dive. Porque a gente juntava, vamos mergulhar, tá? E então a gente, vamos na praia tal, a gente chegava lá, procura um barco lagosteiro e tal. Então, assim, muitas vezes o barco não tinha coberta, a gente já pegou barco que a gente voltava para a terra já de noite e a gente deitado ali no convés do barco ali, e as baratas passando por cima das pernas da gente. Era uma coisa assim, né? Bem surreal. É bem surreal, assim, se você quer dizer assim, olha, eu sou o Rambo do dive, do mergulho, então... E o açude, Rodrigo? Não tem, muito pouco. Tem um açude chamado Córrego da Volta, que ele talvez chegue a uma profundidade ali de uns 5, 6 metros. O Hoover, não sei se vocês conhecem o Hoover Bandeira, fotógrafo, sim, muito amigo nosso. O Hoover tem umas fotos lá fantásticas, mas assim, não tem vida, entendeu? Você não vai ver peixinho, você não vai ver muito pouca coisa lá. Córrego da Volta. Agora fica a uns 150 a 170 quilômetros de Fortaleza, esse Córrego da Volta. Então, não é uma coisa simples, é quem tem o mergulho na veia mesmo. Então, para nós organizarmos, para começar o Rambo Dive, nós primeiro, todo mundo teve que comprar garrafa. Então, a gente não tem uma operadora que a gente depende, que a gente chega lá, ó, quero fazer um mergulho no final de semana, para onde é que vocês vão? Né? E ele já tem garrafa